Hoje a gente vai falar sobre o Paulo Guedes. Nunca o ministro da Economia chamou tanta atenção. Paulo Guedes é uma das figuras centrais do atual governo do presidente Jair Bolsonaro e tem se destacado não apenas pela sua luta para implementar as importantes reformas que o Brasil precisa, mas também pelas suas declarações polêmicas, muitas vezes mal formuladas ou mal interpretadas. Muitos críticos o chamam de despreparado e de péssimo político. Já os apoiadores do governo o consideram a maior esperança para a retomada de crescimento da economia brasileira. Você conhece a trajetória do ministro da Economia, Paulo Guedes? Se não conhece, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Pedro Rodrigues e esse é o Manual do Brasil. Antes de falar sobre a trajetória do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, clica nesse botão vermelho aqui embaixo para não perder nenhum novo vídeo. E se mantém informado sobre como o nosso país funciona na prática. Paulo Guedes é considerado um dos grandes economistas brasileiros da nossa atualidade. Apesar de só ter se tornado conhecido ao grande público nos últimos anos, ele já foi uma figura bastante conhecida no mercado financeiro, onde ele fez fortuna fundando bancos, fundos de investimentos e empresas, além de possuir uma carreira acadêmica muito respeitada. Ele já foi cogitado para participar de governos anteriores, antes de firmar a sua parceria com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, poucos sabem disso, mas Paulo Guedes foi sondado pela ex-presidente Dilma para assumir a pasta da economia no segundo mandato. Carioca, Paulo Guedes tem uma origem comum, longe do que se pode imaginar dos grandes economistas. Nascido no dia 24 de agosto de 49, se formou em Economia pela Universidade Federal de Minas e fez pós-graduação e mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas. Através de uma bolsa concedida pelo CNPq em 77, concluiu seu mestrado em Economia pela Universidade de Chicago. 2 anos depois, adquiriu o título de PhD nessa mesma universidade. Você já deve ter ouvido a expressão Chicago Boys. Essa expressão é muito associada ao Paulo Guedes. A expressão é usada para designar os economistas que vieram da Escola de Chicago, a universidade que o Paulo Guedes frequentou, que é tida como um dos principais berços do liberalismo moderno. Você lembra do nosso vídeo sobre liberalismo? Nele a gente falou sobre como os Estados Unidos enfrentaram a Grande Depressão após a queda da Bolsa de Valores em 1929, através de grande injeção de recursos públicos em obras de infraestrutura. Mas foi justamente a Escola de Chicago que primeiro apontou as deficiências desse modelo intervencionista. Eles defendiam que as pessoas respondem a incentivos racionais de liberalismo e que o Estado não tem todo esse poder de intervir. Portanto, o melhor a se fazer é favorecer a liberdade e sempre focando em políticas de longo prazo. E Paulo Guedes, como um bom Chicago Boy, acredita fortemente nessas ideias e pretende, na medida do possível, aplicar esses conceitos na economia brasileira. Apesar dos conceitos da Escola de Chicago servirem de base para diversas políticas econômicas nos últimos 50 anos, com especial ênfase aos Estados Unidos e Reino Unido, foi na América do Sul que a escola ganhou sua maior projeção, durante a ditadura de Augusto Pinochet no Chile. Apesar do sucesso, hoje o modelo precisa ser revisto, pois enfrenta forte crítica da população chilena. O que é perfeitamente normal, afinal, projetos econômicos servem para uma determinada realidade e devem ser sempre ajustados para atender às demandas atuais daquela população. E aí que entra o principal desafio de Paulo Guedes hoje: entender como aplicar essa visão dentro de um contexto e da realidade brasileira. Afinal, a sociedade não é apenas um número, deve ser analisada em seus diversos aspectos. A bagagem intelectual para isso não falta a Paulo Guedes. Aliás, o ministro sempre se destacou no ambiente acadêmico exatamente por esse motivo. Apesar do gosto pela academia, Paulo Guedes fez sua fama foi no mercado financeiro, criando a gestora BTG Pactual em 1983, hoje um dos principais bancos de investimento no Brasil. E foi aí que sua vertente mais política começou a aflorar. Paulo Guedes foi um dos grandes críticos do Plano Cruzado, o que lhe rendeu a antipatia de políticos e economistas ligados ao governo da época. Olha, não sei se você era nascido nessa época, mas se você for, vai se lembrar da novela Roque Santeiro. Um pouco antiga, mas era na época do Plano Cruzado.
E o Paulo Guedes ganhou o apelido de Beato Salu, uma referência ao personagem do ator Nelson Dantas na novela, que era uma espécie de mensageiro do apocalipse. O fato é que, olha só, Beato Salu tinha toda a razão e boa parte das previsões negativas de Guedes se tornaram realidade. No fim da década de 80, o país continuava mergulhado na hiperinflação após uma sucessão de planos econômicos fracassados. Já em 1994, a coisa mudou de figura e Guedes acreditou no sucesso do Plano Real, orientando seus colegas de banco a apostar contra o dólar, ou seja, na valorização da nova moeda. Algo que na época era até inimaginável. Esse sucesso tornou Paulo Guedes cada vez mais conhecido no meio financeiro. Paulo Guedes nunca ocupou cargo político, nem sequer fez parte de equipe econômica de governos anteriores, mas sempre flertou com o poder, seja como ferrenho crítico, seja como consultor, no caso do plano de governo do então candidato à presidência da República, Guilherme Afif Domingos, em 1989. Mas Guedes nunca deixou de estudar e analisar o cenário econômico brasileiro e mundial, sempre compartilhando seus insights em colunas para revistas como a Exame e a Época, além dos jornais Folha de São Paulo e o Globo. Aliás, foi através desses artigos que o candidato Jair Bolsonaro conheceu o economista. Em poucos encontros, os dois firmaram uma parceria que daria o tom liberal para a campanha de Bolsonaro, tornando Guedes o tal fiador da candidatura diante daqueles que buscavam uma maior confiabilidade econômica no futuro governo do atual presidente. Mas e agora? Passou-se um ano desde que Paulo Guedes assumiu a pasta de economia. Nesse período, teve que efetivamente articular com o Congresso para aprovar importantes reformas como a reforma da Previdência. Pesa contra o ministro sua inexperiência política e falta de articulação com os outros poderes. Muitas das suas frases evidenciam essa falta de experiência, que causa efeitos diretos na economia. Algumas falas, no entanto, são pegas fora de contexto pela imprensa e muito mal interpretadas. Essa dificuldade de se aproximar de grupos importantes da sociedade pode prejudicar o andamento das reformas, principalmente a administrativa, que envolvem muitas negociações com diversos grupos políticos. Após as reformas, muito provavelmente, o próximo passo de Paulo Guedes deve ser as privatizações das estatais, principalmente os Correios, medida que sempre defendeu. Segundo o próprio ministro, essas privatizações têm o poder de desinchar a máquina pública, tornando-a mais eficiente. Definitivamente não é fácil ser um ministro da Economia, ainda mais num momento tão conturbado quanto o nosso. Mas agora eu quero saber o que você acha do ministro Paulo Guedes. Ele tem mesmo o que é necessário para ajudar o Brasil a sair dessa crise? Qual a sua opinião sobre a sua postura e os seus discursos? Também não deixa de escrever se tiver alguma dúvida. Dependendo da pergunta, a gente pode fazer um novo vídeo especial sobre esse assunto. Não esquece de deixar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues. Cara, errei. Puta.